Louvado seja o nome do Senhor Jesus, mais uma vez com todos vocês, Pastor Flávio de Andrade. Aleluia! Vamos dar continuidade à história de um profeta. Se você tem se sentido edificado com a minha história, aleluia! Passe para os seus amigos, para a sua igreja, para a sua família, os seus conhecidos. Deixa Deus te usar, porque com certeza serão edificados também como a você. Aleluia! Temos mais alguns testemunhos para dar e vamos ler um versículo da palavra de Deus que se encontra lá em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 12, que diz: assim também vós, visto que desejais dons espirituais, procurai progredir para edificação da igreja. Este é o desejo de Deus, que cresçamos na área dos dons que o Senhor tem nos concedido. Os dons do Espírito Santo, eles se aperfeiçoam na nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. Existem muitos crentes que não creem nos dons espirituais, porque eles aprenderam assim. Existem crentes também que ficaram desiludidos por algum motivo. Ora, se você não teve uma boa experiência com um certo profeta que lhe entregou algo que não foi da parte de Deus, isto não significa que não há profeta em Israel. Ora, lá no Velho Testamento já existiam falsos profetas. E hoje? Hoje tem aos milhares, não é? Eu vi um testemunho que me falaram que uma irmã, ela entrou em uma certa igreja e ela começou a entregar a revelação e revelava a todo mundo. O pessoal ia na frente, né? Contava as bênçãos, aquela coisa toda. E uma certa vez, um profeta, Deus falou com ele: eu quero que você vá numa igreja expulsar um demônio. E ele foi nesta igreja dessa irmã. E diz o testemunho que Deus revelou para ele quem era a pessoa, e ele repreendeu o demônio. E o demônio se manifestou. E ele perguntou: quem é você, demônio? Eu sou o espírito das falsas revelações, que passei tempo aqui nesta igreja enganando esse povo. Está vendo, igreja? Está vendo, meu irmão? É por isso, isto não significa que o pastor vai proibir, mas o pastor tem que ter muito cuidado. O crente também tem que ter muito cuidado. Aleluia! Porque se ele está na área dos dons espirituais, ele vai ser muito perseguido. Ele vai ser muito atacado, porque Satanás não quer que você tenha dons espirituais. Porque os dons espirituais destroem as obras de Satanás. Através de uma revelação, Satanás é impedido de fazer muita coisa. Satanás é amarrado, é detido. Eu tenho muitas experiências a respeito disso. Uma certa vez, eu chamei um irmão para fazer uma vigília na minha casa. Eu era solteiro. Meus pais tinham viajado e eu chamei aquele irmão para passar uma madrugada orando. E a gente já entrando na madrugada, veio sobre esse jovem, esse irmão, um sono muito forte, e ele falou: não estou suportando mais orar, não estou suportando mais orar. Eu falei: então tá bom, irmão, vai deitar aí, dorme. E ele deitou e dormiu. Nisso que ele deitou e dormiu, meus olhos se abriram, e eu vi legiões e legiões de demônio que vinham me atacar. Ele me atacava muito. E esta casa onde eu morava com os meus pais, era outra casa.
Eu estava morando ali de pouco tempo. Então, próximo a essa casa, tinha uma casa que tinha muito cachorro. Quando um cachorro latia, latia todos os cachorros. Mas era uma caixa, era um canil, mais do que um canil. Esses caras tudo solto no terreno do dono. E naquela hora os cachorros latiam foi muito. E foi aquela latição na madrugada, mas aquilo passou. Eu pude ver naquela visão, e isso não me esqueço, não vou me esquecer nunca mais. Eu pude ver naquela visão muitas qualidades de demônios, muitos tipos de demônios diferentes. Eles chegavam até perto do meu rosto nas visões que eu via. Eu via demônios horríveis, muito, de muitas qualidades de demônio. Ali Deus estava me falando os tipos de demônios que iriam entrar no meu caminho para lutar contra a minha vida. Uma certa vez um jovem, Deus usou aquele jovem para mim e falou: olha, Deus me revela a tua estrada, o teu caminho. Eu vejo você passar caminho de asfalto, de paralelepípedo, caminho de terra, de barro. E aí ele foi falando, caminhos de espinho, caminhos de caco de vidro, caminhos de pedra, e ele foi falando todo tipo de caminho que ele via eu passar. Eu fiquei assustado com aquilo, falei: meu Deus, tem misericórdia. Mas este é o caminhar do crente. Há vários tipos de caminho, lutas no caminho, mas você não pode desistir. Se Deus é conosco, quem vai ser contra nós? Não é verdade? O Senhor Deus espera que venhamos crescer nos seus dons, que venhamos nos aperfeiçoar, mas o problema é que muitos esquecem de colocar o dom espiritual em suas orações, para que o Deus o aperfeiçoe, né? Louvado seja o nome do Senhor. Continuando nossos testemunhos, uma certa vez eu estava trabalhando, eu não ia sair, eu estava trabalhando na minha casa, estava fazendo algum serviço, e o Espírito de Deus falou assim para mim: vai para a parada de Lucas. Então, eu parei tudo que estava fazendo, me arrumei e fui. Fui numa igreja, e retornando à noite, peguei um ônibus para Jacarepaguá. E esse ônibus veio correndo bastante. E começou a chover, aquela chuvia fina, a pista ficou um sabão, o ônibus derrapou na pista, e a traseira do ônibus bateu num poste. E o que aconteceu foi que o transformador, o poste que o ônibus bateu tinha um transformador. O transformador, a batida foi tão forte que o transformador caiu do poste, se soltou do poste e caiu em cima do ônibus. Foi aquela folgaria, caiu em cima onde estava o cobrador. E foi aquele terror, foi uma coisa horrível mesmo. E todo mundo apavorado, desceu todo mundo correndo do ônibus, mas não feriu ninguém. E o Espírito de Deus, quando eu cheguei na minha casa, falou para mim: tá vendo? Eu quis salvar aquelas vidas, porque aquele ônibus ia pegar fogo, ia destruir, a maioria iam morrer. Olha o que Deus faz através da vida de um servo dele. Aí nós lembramos da passagem de Paulo na ilha de Malta, quando Deus falou para Paulo que ninguém ia morrer naquela cidade. Então, meu irmão, olha o que Deus pode fazer na tua família, você sendo fiel a Deus. A sua família vai ser salva. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Diga isso. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Através da tua vida de obediência, de serviço ao Senhor. Aleluia! Ele salva a sua família. Louvado seja o nome do Senhor. Uma certa vez, nós estávamos dirigindo um culto na casa de uma irmã. Estava fazendo um culto naquele lugar.
Então, Deus me revelou um bolo. Uma pessoa que comeu um bolo enfeitiçado. E ninguém levantou a mão. E eu fui olhando um por um, até que um jovem falou assim, levantou a mão e falou assim, eu comi o bolo. Eu comi o bolo. Eu vim do meu colégio e quando ia chegando perto da minha casa, um rapaz falou assim, vamos lá na minha casa, tem aniversário lá, vamos lá comer um bolinho lá. Ele foi comer o bolo estava enfeitiçado. E o que aconteceu? Deixa eu orar você. Quando eu coloquei as mãos nele, ele caiu oprimido. Ficou branco que nem uma cera, a mãe ficou desesperada, a família ficou desesperada, Deus fez a libertação daquele jovem. Ele disse, poxa, mas eu não vi mal nenhum naquele bolo, aquele bolo estava até gostoso, mas ele estava trabalhado. Está vendo como que é importante a igreja ter os dons espirituais? Que há muitos crentes doentes. É um espírito de enfermidade, né? É um espírito de enfermidade na vida daquele crente. E depois eu vim saber que ele tinha úlcera. Olha aí o problema. Ele estava sofrendo, não sei se era úlcera ou gastrite, agora estou em dúvida. Mas ele estava sofrendo de uma enfermidade e Deus repreendeu aquele mal. Eu estou me lembrando também, uma igreja, que eu apontei o dedo para o irmão e falei, irmão, eu estou vendo você com a caixa de remédio nas mãos. Você tem problema no seu estômago. Ele falou, tenho sim. Eu falei, eu te abençoo em nome de Jesus. Ele disse, logo que uma semana mais ou menos que eu encontrei com ele, ele disse, irmão, não estou sentindo mais nada. Só pela revelação do Espírito Santo, aquela pessoa ficou curada. Isto é o aperfeiçoamento dos dons. Porque eu me lembro que no início da minha caminhada, eu tinha muitas visões, mas não entendia. Então o que eu fiz? Eu comecei a orar e jejuar para que Deus me desse o dom da revelação, para entender tanto visões como sonhos. Porque muitos sonhos são enigmáticos, não são sonhos claros, são sonhos enigmáticos, que têm um significado, mas você não entende, porque é enigmático. Mas Deus é o Deus dos sonhos. Ele pode revelar o sonho para você, ele faz você entender. Isto é uma capacidade espiritual. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, a Ele toda a honra e toda a glória. É um fato também interessante, uma certa vez uma igreja foi chamada para almoçar com uma prefeita aqui do Rio de Janeiro, não vou citar nomes, não creio que não precisa, mas é uma prefeita que teve aqui no Rio de Janeiro, e nós fomos. Chegando lá, um dado momento, o Espírito de Deus começou a me mover. Vai lá e fala isso e isso para ela. E o Espírito de Deus mandou falar para ela assim, olha, Deus manda te dizer que a senhora tem que trocar de partido, a senhora não pode ficar mais neste partido. E ela olhou para mim assim, meio descrédita, não estava crendo. E a jovem que estava na frente dela, né, como se fosse assessora ou secretária, disse assim, tá vendo? O que eu falei para você? Eu falei que eu estava orando por isso. A senhora precisa trocar de partido. Eu não vi nada. Que ela trocou de partido e ela continuou num partido ruim, ela saiu de um partido e foi para outro partido que ela mesma decidiu. E eu vi que ela ficou num partido que não é partido abençoado, porque tem partido aí que tem parte com comunismo. O que eu entendo é que quando Deus diz que nós estamos no rumo errado, você não pode falar de você mesmo, não, então eu vou tomar o rumo tal. Não, você não vai tomar rumo nenhum. Você vai falar com Jesus. Ele vai dizer qual rumo você deve seguir. Mas o problema é que nós não temos muita paciência em esperar em Deus, não é verdade? Não temos muita paciência em esperar em Deus, não. Achamos que Deus demora muito. Então, o texto está dizendo aqui, progredir neles para edificação da igreja. Às vezes,
o crente prega e acha que aquela pregação é o bastante. Não, você pode progredir no dom da pregação, no dom da oratória. Porque às vezes tem aquele pregador, cito um pregador muito conhecido, que ele pregava através de esboço. Ele fazia um esboço e pregava, né? Diz que uma certa vez um pregador foi chamado a pregar numa igreja, botou os bolsos em cima do púlpito e foi pregar, mas de repente o ventilador soprou e jogou os bolsos longe. Ele ficou perdido. Por quê? Porque ele confiava no esboço. E eu digo para você, Deus aperfeiçoa o dom da pregação em você e você não precisa mais ser esboço. O esboço vai ser o Espírito Santo de Deus na tua vida. Por quê? Porque você coloca este dom na presença de Deus e Deus vai aperfeiçoar. A mesma coisa no ministério de pastor. Aquele pastor é um pastor simples, mas se ele colocar aquele ministério na mão de Deus, agora aquele pastor não vai ser mais um pastor simples. Eu me lembro que uma certa vez Deus me deu um sonho, que vinha uma lista de nome de pastores. Então tinha aquela lista comprida daqueles pastores que estavam lá no auge, lá em cima, né? E aqueles pastores que estavam lá embaixo. E Deus me falou a respeito disso. Você quer estar lá em cima? Só eu posso colocar você lá em cima. Quem está lá embaixo, ainda não estão preparados para estar lá em cima. Então, às vezes, o pastor quer estar lá em cima, mas ele não está preparado. Ele não coloca o ministério diante de Deus. Ele não apresenta a Deus os seus sacrifícios de jejum. Ele não sobe monte. É por isso que nós vemos muitas das vezes certos ministérios eclesiásticos que não tem muito a dar. Ele dá pouca coisa para a ovelha. E fica aquela ovelha desnutrida. Quando essas ovelhas vão em certos lugares que vê coisas que na igreja dele não acontece, ele fica descrente. Ele acha que aquilo que está lá na igreja dele que é o bastante. E nós vemos em muitos lugares crentes que não se desenvolvem espiritualmente, porque estão presos no sistema religioso e acha que é aquilo que vai salvar. Aquilo não vai salvar você não. Aleluia. A Bíblia fala: buscai-me e vivei. O que salva é ter vida com Deus. Não importa a sua denominação, você tem que ter vida com Deus, você tem que ter contato com Deus, você tem que andar na luz, você tem que viver uma vida santa com esse Deus. E ninguém vai viver uma vida santa se estiver ligado só a um sistema religioso. Aleluia. É aí que vem os dons espirituais, para que você tenha entendimento melhor das coisas. E tudo começa com o batismo no Espírito Santo. Nós precisamos ser batizados com o Espírito Santo para que o nosso espírito seja edificado. A palavra de Deus aqui fala sobre isso. Que o dom de línguas edifica o espírito. Significa que o teu espírito cresce pelo poder de Deus. Ele recebe capacidades pelo poder de Deus. E você fica conhecendo mais as coisas de Deus, entendendo mais as coisas de Deus. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Que conhecimento é esse? Você pensa que é a Bíblia? Não, não está falando da Bíblia. Está falando do conhecimento de Deus, do conhecimento das coisas espirituais. Por isso que o texto aqui, o versículo que nós lemos diz: procurai progredir para a edificação da igreja. O dom que eu recebo não é para mim. O dom que eu recebo é para me capacitar a servir a igreja. Então eu estou sendo servo. Quanto mais capacidade você recebe de Deus, melhor servo você se faz. Você se torna o melhor servo para a igreja do Senhor Jesus na terra. Medite nestas palavras e que Deus possa
te abençoar abundantemente, em nome de Jesus.